Olá, amigos! Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Espiritismo Todo Dia. No nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre Dia dos Pais. E a passagem evangélica associada ao nosso tema de hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e nos versículos que vão de 11 a 20. E um trecho diz o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Talvez, queridos, dentre todas as palavras do Mestre Jesus, a mais conhecida e também a mais comentada e a mais discutida seja a parábola do filho pródigo. Provavelmente porque trata de temas que são delicados demais para todos nós seres humanos. São temas como relacionamentos entre pais e filhos, orgulho, vaidade, egoísmo, riqueza, abundância, desperdício, arrependimento, retorno, perdão, paz e amor. São todos temas que mexem muito com a gente, mexem com todos esses sentimentos que nós trazemos dentro de nós, trazemos dentro de nossos corações. E que muitas vezes o simples tocar nesse assunto pode nos trazer sentimentos e muita dor. Vamos fazer um pequeno resumo dessa parábola e depois vamos refletir um pouco sobre ela. Lucas narra assim: E disse Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me toca. O pai repartiu os bens e lhe entregou. Depois o mais moço juntou tudo e partiu para terras distantes. Depois de gastar tudo em terras distantes, começou a passar por muitas dificuldades. Tentou comer até comida dos porcos, mas não lhe deram. Caiu em si e pensou: meu pai tem em abundância, e eu aqui passando fome. Nos versículos 18 e 19, o jovem então diz o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. E ele foi ter com o seu pai, que fez festa, ficando muito feliz com o retorno do filho amado, fazendo uma grande festa para recebê-lo. O restante da história nós já sabemos como que ocorre. A figura do pai é a segurança material e afetiva que todo ser humano precisa para poder viver com equilíbrio e harmonia. É a figura de um amigo querido que é indispensável na vida de um filho ou de uma filha. Pai significa proteção, cuidado, amor, ser companheiro, ser amigo e estar sempre presente nos momentos mais difíceis da vida dos filhos. Pai é aquela porta que está sempre aberta, também esperando sempre esperando o filho ou querido, como aconteceu no caso da parábola contada pelo Mestre Jesus. Mas nos dias de hoje, queridos, a gente sabe que a vida exige muito da gente. A vida está muito corrida, muito agitada, e as necessidades que nós temos, até mesmo para ganhar o nosso dia a dia, se tornam muito difíceis. Falta tempo para tudo, na verdade. É o trabalho, as atividades extras, a gente trabalhando cada vez mais. Cada vez passamos mais tempo longe de casa, seja no transporte até ao nosso trabalho, às vezes trabalhos dobrados, e depois também um transporte muitas vezes demorado, saímos muito cedo da nossa casa e chegamos muito tarde. E não raro chegamos muito cansados, chegamos sem disposição para absolutamente nada. Às vezes apenas um banho e dormir. O meu amigo Lavo me contou um caso bastante interessante que aconteceu com ele e o seu filho, o Olavinho. E eu gostaria de compartilhar com os senhores porque tem tudo a ver com o tema que nós estamos discutindo hoje. Esse meu amigo Olavo, ele morava com a família em uma pequena casa muito humilde na periferia de São Paulo. E era com muito orgulho que naquele domingo, ele estava numa reunião na escola do seu filho, do Olavinho, para uma festa em homenagem ao Dia dos Pais. A diretora então começou a fazer uma palestra sobre a necessidade dos pais estarem mais próximos dos seus filhos, mais próximos e apoiando e ajudando na educação e na formação dos seus filhos. E ela dizia o seguinte, que embora a maioria dos pais e mães da comunidade trabalhassem fora, eles deveriam achar um tempinho para ficar com seus filhos, porque dessa forma seria fundamental para que a formação dos filhos assim fosse de uma forma plena.
pois esse comportamento, disse a diretora, seria fundamental para a formação do caráter das crianças e que o tornariam homens fortes e mulheres fortes e felizes também. E neste momento, então, o Olavo pediu licença, se levantou e pediu a palavra e explicou para a diretora a sua falta de tempo para ficar com seu filho Olavinho. Disse então o Olavo: senhora, quando eu saio para trabalhar, ainda é muito cedo, aproximadamente 5 horas da manhã, e meu filho ainda está dormindo e eu não quero acordá-lo. Quando eu retorno do meu segundo emprego, já é muito tarde, mas muito tarde mesmo, e meu filho também já está dormindo, e eu também não quero acordá-lo. Mas para que o meu filho saiba que eu estive ali com ele todos os dias, na sua cama, eu dou um nó na ponta do lençol e faço uma prece junto com ele e dou-lhe um beijo. E lhe dou um beijo e depois vou me deitar. Desta forma, ao acordar, ele fica sabendo que eu estive ali com ele. Ele fica sabendo que eu fiz uma prece junto com ele. E ele fica sabendo também que ganhou um beijo de mim. O nó que eu dou no lençol, senhora, é o único meio de comunicação que eu tenho com meu filho durante toda a semana. Porque eu trabalho de segunda a sábado e só o vejo e participo das atividades dele durante o domingo. Naquele momento a diretora ficou também muito emocionada e depois procurou saber quem era o filho daquele homem. E com muita surpresa também, a diretora ficou sabendo que o Olavinho seria um dos filhos homenageados naquele dia como um dos melhores alunos da escola. Essa história, querido, coisas contadas pelo meu amigo Olavo, nos faz refletir também as várias maneiras que os pais, na verdade, têm de se fazerem comunicar com seus filhos, né? De se fazerem presente com seus filhos e de se comunicarem também com seus filhos. No caso do meu amigo Olavo, o filho percebia a sua presença todos os dias através do nó que o Olavo chamou de nó do afeto, que o filho encontrava todos os dias de manhã ao acordar. O filho sabia o que o pai estava lhe dizendo. O filho sabia o que o pai estava lhe transmitindo. Às vezes, nos importamos muito com a forma com que dizemos as coisas aos nossos filhos e nos esquecemos do principal. Nos esquecendo do principal, que é a comunicação através dos sentimentos, a comunicação através dos gestos, a comunicação através da fraternidade e do entendimento, como se deveria ter sempre esse tipo de comunicação. Um simples gesto, um beijo, um abraço, um olhar, ou simplesmente um nó na ponta de um lençol. É o suficiente para poder transmitir todo esse sentimento para o filho. Muitas vezes também uma bala, um bombom, muitas vezes que você traz à noite, deixa na mesa de cabeceira do filho, também são sentimentos, são expressões que muitas vezes é deixada e o filho sabe, ele consegue compreender tudo isso. E às vezes esses gestos valem muito mais do que palavras ou desculpas vazias, né? É muito válido que nós nos preocupemos também com os nossos filhos. Isso é fundamental. Mas é muito mais importante que eles saibam disso. E é muito mais importante ainda que eles sintam isso, que eles percebam isso, e que eles percebam e sintam aquilo que a gente faz. Mas para que eles sintam tudo isso, é preciso que os nossos filhos ouçam a linguagem do nosso coração, ouçam a linguagem do afeto, ouçam a linguagem dos nossos sentimentos. Porque em matéria de afeto, os sentimentos falam muito, mas muito mais alto do que palavras. E é por isso que um beijo de um pai, muitas vezes, tem o poder de curar um arranhão, tem poder de curar uma ferida. Quem nunca de nós como pai, que nunca deu um beijo no dodói do filho, depois perguntou se passou, e às vezes o filhinho lá com a lágrima no olho diz, passou. Sabe? Então isso às vezes fala muito mais. Um beijo e um abraço apertado no filho, por exemplo, cura muitas vezes o ciúme de um irmãozinho mais novo que acabou de chegar na nossa casa. Né? E uma prece junto com seu filho, por exemplo, antes de dormir à noite, cura também o medo de dormir no escuro.
porque ele sabe que vai estar ali, o pai está próximo. Enfim, são gestos, são sentimentos, são coisas que muitas vezes nós conseguimos transmitir aos nossos filhos que valem muito mais do que palavras, como eu disse. Enfim, uma criança pode não entender o significado de muitas das palavras que nós falamos, mas sabe entender exatamente o gesto, um gesto de amor, um gesto de carinho. Mesmo que esse gesto seja, como ocorreu na história desse meu amigo Olavo, mesmo que esse gesto seja apenas um nó na ponta do lençol. E cabe a nós, pais, encontrarmos então o nosso jeito de dizer aos nossos filhos o que nós sentimos, dizer aos nossos filhos como nós os amamos, dizer aos nossos filhos o quanto nós o queremos, enfim, passar aos nossos filhos essa sensação de segurança que muitas vezes nós deixamos de passar. E tudo isso nos deixará muito emocionados ao receber, então, nesse Dia dos Pais que se aproxima, receber os nossos presentes, da mesma forma também que nós, como filhos, também vamos oferecer aos nossos pais. Vamos observar com atenção os gestos dos nossos filhos. Vamos olhar com atenção também esses gestos deles, esses gestos de carinhos dele também para conosco, porque esses gestos deles também para conosco dizem também muito mais do que palavras. Enfim, esta semana está comemorando o Dia dos Pais, dia 9 de agosto, mas nós não podemos deixar de lembrar também que somos filhos, como eu disse. Vamos fazer algumas reflexões sobre esse tema e vamos responder mentalmente. Como será a nossa homenagem, por exemplo, aos Dias dos Pais? Já compramos ou preparamos alguma coisa, alguma surpresa para os nossos pais também? Com que sentimentos nós preparamos ou estamos comprando, ou preparando, ou construindo alguma lembrança para os nossos pais? Com amor, com carinho, com respeito? Ou estamos fazendo com indiferença, às vezes rancor, ou então alguma frieza? São observações que nós temos que fazer para conosco mesmo, porque, como eu disse, os nossos gestos como filho para os nossos pais também refletem muito esses gestos refletem muito para os nossos filhos também, né? Quantas vezes nós estamos conversando ou falando com os nossos pais? Uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês, a cada 15 dias, uma vez por ano? Vamos lembrar novamente do meu amigo Olavo, que os gestos e os sentimentos, ele conseguia passar durante a semana através de um nó que ele dava na ponta de um lençol. Para aqueles pais que já retornaram, para aqueles que têm pais que já retornaram à pátria espiritual, não se iludam. Eles não morreram, porque todos nós somos imortais. Eles estão vivos. E com certeza nesse dia vale também uma prece, vale um pensamento, vale um momento de se dedicar em lembrar do Pai e vibrar, criar como se diz hoje na modernidade, criar um link de comunicação, um canal afetivo para que a gente possa naquele momento, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, mas nos ligarmos a eles, vibrarmos de uma forma intensa para os nossos pais. Porque seria também mais um sentimento, uma expressão de amor que com certeza esse pai vai lembrar da gente. E eu tive, queridos, a grata oportunidade de trabalhar nessa Casa Espírita Seara Bendita durante uns 3 anos, trabalhar numa assistência chamada P4, que é uma assistência específica para as crianças até os seus 7, 8 anos. E onde nessas assistências o filho sai, recebe o passe, mas ali os pais e os filhos estão juntos, ouvindo muitas vezes as palestras que a gente fazia para esses pais, para essa família. E era muito bonito ver os pais acompanhando seus filhos, e muitas vezes percebia, alguns brincando, alguns filhos eram pequenos, mas outros, tanto os filhos como os pais, prestavam muita atenção em todas aquelas histórias que eu normalmente contava, histórias do Olavo para essa família, e muitos deles ficavam muito animados e compartilhavam muito e participavam muito dessa palestra. E são gestos e comportamentos que com certeza refletiam naquela família quando eles deixavam a assistência e retornavam para os seus lares. Mas existem também alguns sentimentos que devem fazer parte sempre da nossa vida, principalmente a nós como pais, e que eu gostaria de passar algum desses sentimentos também para a gente. Primeiro, coerência, compreensão dos valores da vida.
Nós temos que sempre passar esse sentimento de coerência para os nossos filhos. O amor ao próximo, o estudo, a educação, Deus, a formação religiosa dos nossos filhos. Outros sentimentos e comportamentos que devemos passar também, que é a aceitação. Transmitir esses conceitos de aceitação para os nossos filhos. Aceitar os outros como elas são, aceitar as coisas como elas são. Permitir aos filhos desabrocharem por si mesmos. Permitir e aceitar o crescimento dos seus filhos também de forma individual, cada um com as suas tendências, comportamentos, habilidades, enfim. E tratar as crianças conforme a idade. É pequenininho? Trata como pequenininho. É maiorzinho? Trata como maiorzinho. Porque muitas vezes nós vemos pais tratando seus filhos, muitas vezes adolescentes, como se fossem criancinhas. Ou muitas vezes tratando criancinhas pequenas como se fossem adultos. Isso, sabe, esse tipo de coisa é muito complicado de gerenciar. Equilíbrio emocional, saber ter válvula de escape, sabe, saber ter esse momento nosso de tensão, de extravasar muitas vezes a nossa tensão, enfim, mas não descontar em absoluto nos nossos filhos, no cachorro, na esposa, na família, dentro de casa, né? Saber ter esse equilíbrio emocional e evitar esses estresses, essas extravagâncias que muitas vezes nós fazemos e que gera tanto sofrimento dentro dos nossos lares. Outro sentimento também importante, afetividade. Demonstrar a afetividade sua como pai aos seus filhos e também à sua esposa. E também, de uma forma geral, também à família. Abraçar, beijar, carinhar, dar colinho, sabe? Todo aquele sentido de afetividade, esse cria um vínculo de uma amizade entre um pai e um filho, que é uma coisa fantástica. E o último também, não mais importante, também autodomínio. Ter controle dos sentimentos, dos fatos e da vida. Muitas vezes também com ciúme, com relação a ciúme, morte, raiva, perda de emprego, perda de entes queridos e assim por diante. Precisamos ter esse autodomínio para que a gente possa transmitir esse sentimento de autodomínio aos nossos filhos. E por último, ter alegria, ter um ideal. Nós precisamos, como pai, criar um ideal para a nossa família, um ideal para os nossos filhos e compartilhar isso com eles, para que a gente possa construir também junto com eles, que eles possam compartilhar, participar da construção desse ideal. E ser sensível, que é fechando todos esses nossos conceitos, esses nossos gestos e sentimentos. Nem frieza e nem sentimentos exagerados. Apenas sendo sensíveis. Sendo pais sensíveis, que choram, que riem, que sentem dor, que choram, que ficam alegres, enfim. Ter essa sensibilidade e mostrar aos nossos filhos esses nossos sentimentos. Primeiro, para que a gente possa respeitar os deles também. E para que eles possam respeitar também os nossos sentimentos. O Dia dos Pais não pode e nem deve ser somente um dia de troca e de doação, de lembranças e de presente. É uma data em que devemos consolidar, né, aproveitar para consolidar também todos esses sentimentos que nós tratamos aqui. É um dia especial para que a gente possa consolidar tudo isso. E transformando tudo isso num dia de homenagem. Né? Homenageando o nosso pai, nós sentindo também que estamos sendo homenageados, e deixar também que a gente perceba que os filhos sintam a alegria de nos homenagear com relação ao Dia dos Pais. Então devemos fazer desse dia um dia de troca, mas de troca de sentimentos, de trocas de alegrias, para que a gente possa então viver mais um ano dentro desse mesmo ritmo, dessa mesma alegria, tá bom? Fiquem com Deus, um ótimo Dia dos Pais para todos nós, e fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.